Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live, uma live muito especial, durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Estamos aqui hoje para abordar temas essenciais e fica ligadinho até o final. Eu sou a Dayana Soares, sou eu quem vou conduzir esse encontro, o primeiro de muitos aqui no Advogados em Rede, para que a gente possa trazer aí muito aprendizado, colaboração. E esse tema de hoje são temas essenciais mesmo, não só pela semana, mas também porque é uma contribuição incrível, né, para a sociedade. Os temas que abordaremos aqui hoje serão aposentadoria para pessoas com deficiência e o BPC Loas. E esse espaço é para você, nosso parceiro. Mas antes de mais nada, eu gostaria que todos se sintam à vontade. Pega lá sua aguinha, a minha tá aqui do lado, encontre um lugar confortável, prepare-se para uma conversa enriquecedora. A gente vai deixar a formalidade do lado e focar em aprender juntos. Esse é o nosso momento, um momento para tirar dúvidas, compartilhar experiência e, claro, descomplicar temas tão importantes e que muitas vezes aí podem parecer complexos e acabam atrapalhando a sua evolução profissional, o seu crescimento profissional. Então, nosso objetivo hoje é claro, proporcionar a todos vocês, nossos valiosos parceiros no Advogados em Rede, o conhecimento e a segurança necessários para atender esses casos. BPC Loas, aposentadoria, de uma maneira eficiente, empática, e queremos que, no final dessa sessão, vocês estejam se sentindo mais preparados e confiantes para lidar com esses casos. Essa semana ela é tão importante, nós escolhemos, para essa live, porque é um tempo de reflexão sobre inclusão e sobre direitos. É uma oportunidade perfeita para reforçar o nosso compromisso, não apenas como advogados, mas como defensores ativos do direito de todos. Ao longo da live, eu convido todos vocês a interagirem, perguntar e até propor ideias para os nossos próximos encontros. Aqui cada pergunta é bem-vinda, cada insight é valiosíssimo. Então, aqui a gente vai ampliar nossa capacidade de atuação. Não existe pergunta boba. Todas as perguntas serão trazidas aqui tem um chatzinho ali, um botãozinho escrito P&R. Vocês vão poder colocar ali as suas perguntas para que o nosso time de especialistas possa te ajudar. E é claro, pessoal, mais uma vez eu peço, relaxem, aproveitem a conversa. A gente está aqui para aprender juntos, fazer a diferença. Muito obrigada por estarem aqui. A gente vai dar início. Junto de mim aqui estão alguns membros do time, que são muito importantes para compor esse encontro. Eu chamo agora o Dr. Gustavo Martim. Martim, um dos idealizadores desse projeto incrível, que ele é advogado aqui do Advogados em Rede, para trazer brevemente o propósito desse trabalho. Tem a palavra, doutor. Boa noite, Dayana. Boa noite, advogados, advogadas, bacharéis, nossos parceiros já, aqueles que estão em vistas de formalizar parcerias, de fazer esse trabalho conjunto e assim fortalecer a advocacia. Em relação, Dayana, o que você falou da idealização desse projeto, isso surgiu dentro do escritório, porque Advogados em Rede é uma plataforma que ela é provida pelo escritório de advocacia Martucci Melilo, do qual eu faço parte, sou sócio, e com a evolução do escritório crescendo, a gente então chegando à marca aí de 100 funcionários, mais de 60 advogados, surgiu a necessidade da gente ter uma gestão mais proativa, uma gestão mais colaborativa. E dentro dessa proposta, a gente se viu nessa necessidade de ajudar uns aos outros, para que a gente pudesse então compartilhar esse conhecimento e difundir a advocacia. E foi através de um trabalho intenso que começou em 2010, diversas consultorias que a gente passou por aqui, a gente foi tomando essa consciência de que o advogado ele não precisa ser realmente aquele profissional formal que a gente está bastante acostumado e vem com essa ideia desde a faculdade. A gente
tem a ideia de que o advogado ele é mais dinâmico, e isso se tornou uma realidade muito efetiva, principalmente depois da pandemia, onde a gente passou então a conviver mais nesses ambientes online e fazer reuniões online, audiências, atender clientes de forma remota. Então, hoje a advocacia ficou muito mais dinâmica e é possível então você advogar em várias áreas, inclusive as que de repente você não tenha tanta expertise. E aí que vem de encontro com o que a gente estava pensando, né? Como que de repente você advogaria uma área em que você não é especialista, mas você tem a preocupação, você tem o seu nome, você quer fazer um bom trabalho. Então, daí surgiu a ideia da gente criar a plataforma, e no início a gente começou a trabalhar simplesmente com o formato de parceria, e aí as parcerias foram tomando corpo, a gente foi entrando em contato com os colegas, e aí essa rede foi se formando até chegar no nome, né? Advogados em Rede, que inclusive hoje é uma marca registrada nossa, e a gente já está dentro do Advogados em Rede já há 5 anos, pelo menos, e com o escritório de advocacia já há mais de 35, né? Então, foi essa a ideia, e tem tido bastante adesão dos colegas. A gente tem podido fazer trocas muito importantes, muito valiosas, e todos têm ganhado, todos têm conseguido, né, de repente atender seus clientes numa área em que não está tão versado, também tem condição de a gente encaminhar clientes também, para que dentro das áreas de expertise isso venha acontecer também, a parceria reversa. Enfim, a ideia ela é envolver todo mundo. A advocacia hoje, nós somos muitos, né, no Brasil. Há quem diga que o Brasil supera inclusive os Estados Unidos em número de advogados por habitante. Então a gente tem que se unir para poder prestar um bom trabalho para o cliente e evitar ficar tentando diferença com um e outro. Então é isso que a gente propõe, é isso que a gente gostaria de trazer aí para vocês. Acho que o microfone está desligado, Daiane. Obrigada. Imagina. Muito obrigada, doutor, por ter trazido, principalmente porque é grandioso, né, a forma que hoje o Advogados em Rede acolhe, né, tanto os bacharéis, os estudantes e os advogados atuantes, né, tanto crescimento a Martucci Melilo tem e compartilha, divide agora no Advogados em Rede. É, de fato, enriquecedor. E agora a gente vai conhecer elas, né? As nossas convidadas que estarão aqui nesse jogo de perguntas e respostas. E elas me permitiram tirar o doutora, porque nessa noite a gente vai desengravatar mesmo. Eu estou aqui com a doutora Tânia Almeida e a doutora Maria Fernanda, que agora eu chamo elas, Tânia e Fernanda. Contem um pouquinho de quem são vocês, para que as pessoas entendam e tenham ainda mais confiança em ouvir-nos nessa noite. Tem a palavra. Olá, boa noite. Primeiramente, agradeço o convite para estar aqui hoje, falando um pouquinho sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, que é assunto que eu gosto muito. E para falar um pouquinho sobre mim, eu sou advogada, eu me formei em 2003, eu comecei a trabalhar na Martucci Melilo em 2005, como advogada e já atuando em processos do INSS. Mais ou menos em 2016, eu passei a fazer parte do núcleo de pesquisa e desenvolvimento da Martucci Melilo, me dedicando de forma intensa aos estudos, fazendo atualização de modelos, desenvolvendo teses e pesquisando novas ações e participando de treinamentos técnicos para as nossas equipes, né? Auxiliando desde a organização desses treinamentos e também ministrando palestras. E foi a partir de 2016 também que a gente começou a trabalhar com a aposentadoria da pessoa com deficiência.
primeiramente buscando entender, né, os requisitos legais e a sua aplicação na prática. Buscando identificar a deficiência nos casos específicos dos nossos clientes, para conseguir esse enquadramento, né, da aposentadoria da pessoa com deficiente para aqueles clientes que estavam vindo até nós. Porque foi com a Lei Complementar de 2013 que regulamentou a aposentadoria da pessoa com deficiência, né, prevista na Constituição Federal, e por ser uma legislação super recente na época, ela precisava ser estudada de forma detalhada. E só que nos dias de hoje, a gente ainda tem desafios, né, muitos desafios ainda para atuar com essa aposentadoria, porque a legislação ela continua sendo recente, né? A gente fala 2013, mas ainda para o mundo jurídico é recente. E, em especial, essa aposentadoria, ela é pouco explorada nas vias administrativas e também nas vias judiciais. Então, temos como desafio ainda conseguir o enquadramento da deficiência, porque esse conceito ele é bastante amplo para a lei, mas as pessoas com deficiência, mesmo dentro desse conceito amplo, elas não se enxergam deficientes. Então, apesar de enfrentarem diversas limitações no seu dia a dia, né, em decorrência de alguma doença, então isso acaba dificultando a comprovação e o enquadramento. Então, isso porque as pessoas, elas se acostumam com essas limitações, com essas dificuldades que elas têm no dia a dia, elas não as percebem essas limitações e dificuldades como uma deficiência que para a lei se enquadra como uma deficiência. Então, nessa noite eu espero contribuir um pouquinho aí nesse bate-papo que a gente vai ter. Então, estou à disposição aqui para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho da minha experiência com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Vamos conhecer a Tânia, né? Isso, boa noite, pessoal. Desejo as boas-vindas aos nossos parceiros. Agradeço a Daiane pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui nessa noite especial, né, com pessoas queridas e também com os nossos colegas que trabalham com a gente nos Advogados em Rede. Eu sou a Tânia, tenho 35 anos, sou advogada, me formei em 2016 e logo após já me apaixonei aí pela área previdenciária e comecei a atuar. Comecei a trabalhar aqui no escritório, no Martucci Melilo, em 2022 e desde então estou atuando na fase inicial do processo. Então eu recebo a documentação dos clientes, faço análise, né, para verificação dos requisitos, análise de documento e requerimentos dos pedidos, né, dos processos e o ajuizamento das ações. Quanto ao nosso tema da live de hoje, aqui no escritório a gente tem uma grande demanda de benefícios para pessoas com deficiência, né? Em especial o benefício assistencial. A gente trabalha muito com esses processos. Todos os dias a gente tem contato com os mais diversos casos, onde esse portador de deficiência nos procura, né, para pleitear aí o amparo assistencial, também conhecido como LOAS. Aí, com essa demanda, eu acabei me interessando muito pelo tema, né, devido ao contato diário que eu tenho, né, pois muitas pessoas nem imaginam que podem requerer esse benefício e cabe a nós, advogados, poder auxiliar na garantia de seus direitos. É legal mencionar também que os clientes que buscam o amparo social são pessoas simples que se encontram em situação de vulnerabilidade social, né? Então a gente tem muitos desafios em trabalhar com essas demandas, né? Como o envio da documentação médica, que precisa ser clara, atualizada. A maioria dos clientes depende do SUS, né? Documentação que comprove essa renda desse núcleo familiar, explicar quando é cabível, quando não é cabível o benefício. Enfim, todos os dias a gente enfrenta desafios, mas com calma, zelo, né, e muito carinho pelos nossos clientes, a gente consegue auxiliar durante esse processo. Eu acredito que o mais importante é ter esse olhar, né, do que é uma deficiência, entender o que é, entender como ela prejudica e tira essa igualdade de condições que a gente tanto fala do nosso cliente, né, e qual é a melhor forma de trabalhar na tese de defesa do direito de cada um, né, sempre cuidando com carinho de cada caso que chega aqui em nossas mãos. Pessoal, eu fico à disposição para ajudá-los no que for necessário, esclarecer as dúvidas que surgirem aí durante a nossa live, né? Espero que seja um bate-papo gostoso. Assim como a Daiana falou, vamos desengravatar, vamos bater um papo, e desejo um ótimo encontro a todos. Maravilha! E reforçando, né? O nosso propósito aqui é deixar você, parceiro do Advogados em Rede, ainda mais seguro dessa nossa parceria. Temos muito a ganhar juntos
né? Principalmente levando informação, conscientizando, como as meninas trouxeram, né? Quantas pessoas nem têm consciência do problema, né? E quantas vezes você vai poder abordar, vai poder identificar e consegue auxiliá-lo. Com todo o nosso suporte, somos, né, como uma mentoria para vocês parceiros, para que possam aqui, a cada passinho que for dar, para sustentar com conhecimento e toda a nossa bagagem, estamos aqui para o que precisarem. É claro que quando vocês iniciaram a parceria, conheceram também mais consultores que aqui estão, né, envolvidos em todo esse trabalho do Advogados em Rede, a Marjorie, o Murilo, a Lidiane, todo um time para acolhê-los, né? A Tânia e a Fernanda estão aqui hoje, cheia de conhecimento, e vocês viram que tinha um formulário para poder se inscrever. Aquele formulário vai ajudar para que a gente conheça um pouquinho mais de vocês. Afinal, é tão corrido, né? Que gostoso seria se a gente se relacionasse sempre. Ali um pouquinho do que vocês nos contaram, vai conseguir trazer clareza para os nossos próximos encontros. Mas pensando no encontro de hoje, a gente vai para as perguntas que vocês trouxeram, que vão nortear essas primeiras dúvidas, né? Onde a Tânia e a Fernanda vão trazer a contribuição. Ali do lado, alguém já deu boa noite, ali boa noite, podem colocar ali do ladinho, né, até seu nome, a sua cidade. Nós temos público do Brasil todo no Advogados em Rede, nós atendemos todo o Brasil, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Temos pessoas que estão começando a advogar agora, temos, como a gente falou, estudantes, temos bacharéis, né? Nosso público é bem amplo e todos num só propósito, ter conhecimento suficiente para poder ir de encontro, né, com as necessidades da sociedade, buscando os direitos delas, né, para que a gente possa contribuir no dia a dia. Então aqui, pessoal, a gente vai começar com as principais dúvidas. A primeira que eu tenho aqui, eu já vou jogar para a Tânia ali, ó. A primeira dúvida que eu tenho é: quais são os requisitos, Tânia, do BPC Luas? Vamos lá, bora começar. Daiana, olha, os requisitos, né, principais, assim, o benefício, para quem que ele é destinado? Ele é destinado para as pessoas com deficiência, né, que estão impossibilitadas de participar e se inserir em paridade de condições com o restante da sociedade, né? A gente fala aí de um impedimento de longo prazo, que deve ser superior a 2 anos, né? A gente pode contar isso para trás ou para frente, né? Então, a pessoa que vem enfrentando problemas há 2 anos ou que tem essa previsão, né, de enfrentar essa deficiência durante esse prazo maior, esse longo prazo. Os requisitos principais, né, são viver em estado de miserabilidade e ser comprovada essa deficiência. Em resumo, é isso. Pessoal, lembrando que as perguntas vocês podem colocar ali no chatzinho que tá PIR. Podem utilizar ali o chatzinho para colocar as perguntas de vocês. As que a gente vai iniciar, então, agora, são as que vieram no formulário. Olha a Graziele de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Boa noite, Graziele. Então, tragam aqui as suas perguntas. A Tânia acabou de responder a primeira. E fiquem tranquilos. Para também não ser cansativo, depois vocês vão receber um compilado de algumas perguntas que, porventura, né, a gente não consiga responder aqui, que vocês forem trazendo, e também um resumo do que foi abordado na noite de hoje, tá? Então vamos lá para a segunda pergunta. Agora eu vou com a Fernanda ali. Quais os requisitos da aposentadoria da pessoa com deficiência? Então, primeiro, né, para a gente falar dos requisitos, é bom a gente diferenciar que a gente tem 2 aposentadorias, né, para pessoa com deficiência. A aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, falando assim em linhas gerais, para a aposentadoria por tempo, acontece uma redução no tempo de contribuição, então, e também que vai variar de acordo com o grau da deficiência. Então, se a deficiência é grave, exige-se 25 anos de tempo de contribuição
para homens e 20 anos de tempo de contribuição para mulheres. Se a deficiência for moderada, exige-se 29 anos de tempo de contribuição para homem e 24 para mulher. E se for leve, 33 para homem e 28 anos de tempo de contribuição para mulher. Então, existe aí essa diferenciação de acordo com o grau da deficiência. Com relação à aposentadoria por idade, acontece uma redução na idade, então exige-se 60 anos de idade para homens, 55 anos de idade para mulheres e 15 anos de tempo de contribuição trabalhado com deficiência nesse período. Então, falando em linhas gerais, seria isso, Daiana. Maravilha. E para quem está entrando agora, relaxem na cadeira, pega a aguinha, pega papel e caneta. É uma noite enriquecedora para que vocês se sintam mais seguros ao abordar as pessoas que precisam de vocês. Poxa, eu vou levar um tempão para conhecer tudo. Aqui a gente vai trazer as principais dúvidas, porque o restante deixa com a gente. Traz para Advogados em Rede para a gente poder atuar juntos aí, né? Aqui a gente vai trazer nessa noite as principais dúvidas, porque ao abordar, ao captar clientes novos, vai ter essas dúvidas principais aqui que vocês forem trazendo, que já vão trazer mais segurança. Não deixem de trazer clientes novos por conta de falta de conhecimento ou de segurança. Vocês têm o Advogados em Rede para trazer essa segurança para vocês. Vocês têm um timaço aqui para que possa ajudá-los, auxiliá-los do início ao fim. Então, para quem está entrando agora, perguntinha lá no PIR, que é o chatzinho aqui da nossa live, e vamos continuar aqui com as perguntas que vieram nos formulários que vocês preencheram ali, tá? A próxima pergunta, vou para você de novo, Fernanda. Quais as principais diferenças, né, que tem na aposentadoria tradicional e da pessoa com deficiência? Na pergunta anterior eu acabei respondendo um pouquinho sobre isso, mas assim, a principal diferença é o quê? Na aposentadoria por tempo, então, de contribuição, acontece uma redução na exigência do tempo de contribuição quando comparada com a aposentadoria comum, né? Como eu falei, tem uma redução de acordo com o grau da deficiência, então esse tempo de contribuição é reduzido para pessoas que comprovem essa deficiência nos termos da lei. E justamente essa diferenciação acontece justamente porque são pessoas com deficiência, então trabalham de forma diferenciada, né? Se você compara essa pessoa com uma pessoa que não tem essa deficiência, não tem essa doença, não tem essa limitação. Então, por causa disso, a lei coloca essa diferenciação e uma redução nos critérios exigidos para enquadramento e concessão da aposentadoria. E na aposentadoria por idade acontece a redução da idade, né? Então, nós temos também a redução da idade justamente pelo mesmo motivo. Então, pessoas com deficiência têm uma redução na idade, se comparada com a aposentadoria por idade comum, né? Tem uma redução no tempo ali na idade para conseguir o benefício. Essas são as principais diferenças. Perfeito, maravilha. Agora eu vou deixar um pouco para a Tânia, hein? Tânia, uma dúvida que surgiu aqui, que eles enviaram também, é quando aplicar o BPC-LOAS e quando aplicar a aposentadoria da pessoa com deficiência. Legal, Daiana. Olha, de maneira ampla, né, a concessão dos benefícios previdenciários exige o recolhimento das contribuições prévias ao INSS, né? Então, quando a gente quer se aposentar, quando a gente precisa de um salário maternidade, uma pensão por morte, a gente precisa dessas contribuições prévias, né? Então, consequentemente, o cumprimento dos requisitos para cada tipo de benefício. Enquanto o acesso ao benefício assistencial independe de contribuições e de qualidade de segurada, né? Ele requer somente o preenchimento de outros requisitos objetivos, com foco nessa proteção social de determinadas situações, né? Então, como eu disse lá em cima, no caso do benefício assistencial, os requisitos são a comprovação da necessidade econômica e da deficiência. Então, a gente vai trabalhar em cima disso, não precisa de outros requisitos, né? Não precisa contribuir, não precisa de nada disso. A gente precisa comprovar essa deficiência, né, do nosso cliente, essa necessidade econômica. Maravilha, que coisa gostosa começar a perceber que dá para descomplicar um tema tão complexo que muitas vezes te afasta de uma captação de um novo cliente, aumentar sua carteira para poder servir, né?
Então, muito obrigada. Vamos lá para a próxima? Ah, tá ficando bom, hein? Ó, tem mais pergunta aqui, ó. Temos também, vou trazer quais os documentos necessários para entrar com esse processo. Primeiro, eu queria saber do BPC. Joia, vamos lá. Então, para o amparo assistencial, né, da pessoa com deficiência, são necessários, além dos documentos pessoais, né, que a gente sempre tem que juntar em todo o processo, RG, CPF, comprovante de endereço, os documentos médicos que comprovem esse impedimento de longo prazo, né? Então, é muito importante que o documento médico sempre venha bem claro, bem atualizado, explicando qual que é o problema, qual que é a deficiência, se existe uma previsão ou não de melhora, né? E os documentos que comprovem também o estado de vulnerabilidade social. Aqui a gente coloca todos os documentos do grupo familiar, né? Então a gente vai precisar do holerite, de quem trabalha, de quem, né? Ou uma comprovação de que a pessoa não está trabalhando, a carteira de trabalho, enfim, os documentos que comprovem ali a renda desse núcleo. E também, Daiane, é bem legal a gente comentar aqui que no momento dessas tratativas iniciais, é sempre importante verificar essa situação de fato do cliente, né? Então, a gente que é advogado, a gente precisa ficar com esse olhar atento, né? Os advogados, todos os nossos parceiros, e solicitar o que for possível, né? A gente gosta aqui de pedir foto, a gente gosta de pedir uma gravação com a pessoa contando o que aconteceu, como que ela, né, adquiriu essa doença, essa deficiência, se ela já nasceu assim. Como que é ali o dia a dia dela, gastos, né? Buscando essa clareza e essa segurança jurídica no momento, né, da análise ali, para a gente poder distribuir a ação com bastante segurança. Maravilha. E essa é uma pergunta que tinha que estar com a caneta ali já e o papel na mão, né? Mas para tranquilizar também, caso você não conseguiu captar essa documentação, o nosso time do Advogados em Rede consegue te dar uma listinha depois. Então, fiquem tranquilos. Foquem, né, no básico para a gente descomplicar. A gente vai trazer aqui. Lembrando que depois tem um resuminho, né, da live para poder complementar o que você está anotando, para que vocês se sintam mais seguros, né, em futuras prospecções que vêm por aí. Então, para continuar aqui, agora eu quero ouvir da Fernanda, para que ela conte para a gente, né? No caso da aposentadoria, Fernanda, quais são os documentos para entrar com esse processo? Vamos lá. Como toda aposentadoria, os documentos básicos, carteira de trabalho, CNIS, PPP, né? Enfim, mas eu queria dar foco mesmo para a deficiência, como provar a deficiência para enquadramento da aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, pensando nisso, o que a gente precisa para provar essa deficiência, né? Essa deficiência, sempre lembrando, no sentido amplo, no sentido de limitações, né? De limitações decorrentes de doenças, de enfermidades. Então, a gente precisa de laudos médicos, né? Geralmente a gente olha para os laudos médicos e se atenta para termos como possui restrições para evitar, né? Então, por exemplo, possui restrições para carregar peso, evitar subir escada. Então, isso já chama atenção para uma limitação, né, decorrente de alguma doença ali que a pessoa é portadora. Prontuários médicos, que a gente consegue também acompanhar a evolução, porque como a gente viu lá, não tem a gradação da deficiência, leve, moderada e grave, então pelo prontuário a gente consegue acompanhar também se de repente houve uma evolução e um agravamento dessa limitação, isso é muito importante. De repente, a pessoa recebe auxílio acidente, isso também já é um sinal grande de que existe uma limitação ali, que a pessoa possui limitação. Carteirinha de pessoa com deficiência, certificado de reabilitação, às vezes a pessoa passou por algum processo de reabilitação profissional no INSS, isso também pode ajudar a fazer prova. Documentos que demonstram algum tipo de dispensa em razão da condição de deficiência, como, por exemplo, se a gente for, de repente, olhar um histórico escolar, dispensa das aulas de educação física por determinado motivo de doença, dispensa do serviço militar obrigatório. Podemos pensar também em passe livre em transportes públicos, dependendo da legislação do município, tem essa dispensa. Laudo do Detran para aquisição de veículo com isenção de imposto. A própria carteira, né, de habilitação também pode ter alguma indicação de deficiência. A gente pode pensar também até na ASO, né, no ASO, que é o atestado de saúde ocupacional da empresa, né,
nos exames que é admissionais ou demissionais, pode também constar ali alguma deficiência, alguma doença que a gente enquadre como deficiência. E também CAT, Comunicado de Acidente do Trabalho, também é importante. Mas assim, o mais importante de tudo é uma boa entrevista com o cliente. É perguntar se possui alguma doença, se toma remédio de uso contínuo, porque, por exemplo, às vezes a pessoa está tão acostumada com aquela doença que se você perguntar se a pessoa tem alguma doença, ela vai falar não. Mas aí você pergunta, mas toma algum remédio de uso contínuo, ou, né, faz algum tratamento, e aí você consegue aí investigar um serviço de investigação mesmo das condições de saúde do cliente para a gente conseguir esse enquadramento e conseguir que essa pessoa tenha direito realmente ao que é seu, né, a uma aposentadoria mais cedo, né? Então, sempre lembrando disso, que as pessoas se acostumam com as suas limitações e elas não percebem como deficiência. Então, como eu já disse no começo e repito aqui, essa é a grande dificuldade de enquadramento. Então, se a gente sempre tiver isso em mente, a gente consegue buscar aí essa documentação e todo esse histórico, né, essa conversa com o cliente para conseguir identificar aí essa deficiência. Maravilha, e que torna ainda mais bonito esse trabalho, né? Porque nessa investigação, como você até citou, é onde a gente dá consciência, traz a consciência desse problema, né? Dessa limitação, onde vai ter todo o suporte aí para buscar o direito em conjunto, né? Do nosso time aqui. Tá chegando pergunta Daiana, aqui no chat. Daiana, é o seguinte, eu tô pensando aqui, eu achava que era legal, sabe, a gente trazer o conceito de pessoa com deficiência, porque a gente está falando da deficiência, está falando, e o que é a deficiência para a lei, né? A gente deu exemplos aqui e tal, mas qual o conceito legal de deficiência, para a gente realmente alcançar e entender, porque o conceito legal de deficiência, ele é o mesmo, ele tem aplicação diversa, mas o conceito mesmo é o mesmo para a aposentadoria da pessoa com deficiência, é o mesmo para o LOAS, e é o mesmo que está no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, se me permitirem aqui, eu vou ler para não pular nenhuma palavra do conceito, porque cada palavra faz sentido no conceito. Então, vamos lá. Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, que é o longo prazo que a Tânia veio falando aí, dos requisitos na hora de falar do LOAS. Então, é aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, né, mental, intelectual ou sensorial, para você comer com o conceito é amplo, é abrangente, né? E que mais? Esses impedimentos e interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a pessoa com esse impedimento de longo prazo, quando se encontra, de repente, pensando na mobilidade, usar um transporte público, como que é para essa pessoa usar um transporte público? Essa limitação dela obstrui a participação dela plena e efetiva na sociedade, se você comparar com uma outra pessoa que não tem aquela doença, que não tem aquela limitação? É aí que a gente consegue enxergar, né, a pessoa com deficiência para efeitos legais. Nossa, que cuidado, que zelo que você teve agora. Muitíssimo obrigada. Acredito que para muitos que estão aqui foi valiosíssimo, né? Você trazer esse... Não seria nem um complemento, mas seria até parte da introdução. Maravilha. Vamos voltando aqui então para as perguntas. Lembrando que estão chegando ali perguntas também no chat. Coloque a sua dúvida ali e a gente vai seguindo com as que chegaram para nós no formulário, né? A gente já trouxe ali da importância, trouxemos ali os documentos, quando aplica, né? E aí tem uma pergunta, eu vou trazer primeiro para o BPC, mas também veio para a questão da aposentadoria, que é como e onde entrar com o processo administrativo. Vou começar com a Tânia aqui primeiro. Daiana, na verdade, olha, eu acho que eu consigo responder assim pelos dois benefícios, né? Porque como que é aqui o fluxo do nosso escritório? Os advogados parceiros, né? Todos os nossos parceiros enviam para a gente
o resumo do caso, a documentação necessária, né? Que, como você falou antes, podem ficar tranquilos, a gente tem um checklist com todos os documentos que a gente precisa para cada caso, né? Então, não só para os benefícios aqui para as pessoas com deficiência, mas para todos os benefícios que o escritório abrange, a gente tem um checklist prévio com tudo lá certinho, né? Essa documentação são enviadas, né, para os nossos analistas internos, que fazem a organização e a conferência dos documentos para ver se está tudo lá certinho, conversam com os parceiros para entender a situação, entender o caso, fazem as anotações pertinentes e, na sequência, esse caso é enviado para um dos nossos advogados especialistas da fase inicial. Os nossos advogados vão analisar o processo, né, aí com um olhar mais jurídico, né, verificando todos os requisitos para o benefício, se é cabível ou não. Se esse benefício for aprovado, né, claro que se faltar alguma coisa, a gente sempre está aberto ao diálogo. Então, olha, faltou isso, sugiro que busque isso, olha, tenta procurar uma foto, tenta procurar algum medicamento, uma foto de um remédio, alguma coisa. A gente sempre conversa bastante, né? Assim que esse benefício é aprovado, a gente já encaminha para o setor de protocolo aqui do escritório e assim segue-se o fluxo interno, né? Então, a gente faz o protocolo desse processo administrativo aqui pelo escritório e segue o fluxo normal, né? A gente tem várias equipes que depois vai dar acompanhamento aí nesses processos. Maravilha, muito bom. E tem o pessoal ali mandando, até a Graziele, que é a nossa parceirona aqui do Advogados em Rede, trouxe até sobre isso, né? Colocar fotos quando vai fazer o requerimento. Ó, a galera tá se afiando cada vez mais, né? Que gostoso. Muito bem. Uma parceria de verdade. Bom, então a gente vai agora para a próxima pergunta aqui, que é uma pergunta muito comum, veio no formulário ali, mais de uma vez inclusive, que é como que eu acompanho as decisões e as alterações judiciais no processo. Legal, Dayana. Olha, quando o processo é distribuído, a gente cadastra, né, o advogado parceiro para o recebimento das notificações juntamente com os nossos advogados. Então, quando a gente vai fazer lá o cadastro no TJ, no Projude, onde a gente for distribuir, a gente já cadastra lá a OAB do advogado, se for advogado. Quando não, também a gente tem um canal de atendimento, né, exclusivo. O pessoal do Advogados em Rede sempre vai estar lá disponível e a gente também tem o nosso canal de atendimento ao cliente e ao advogado que precisar entrar e a gente sempre está disponível. Então, sempre que a pessoa ou o parceiro ou o próprio cliente quiser entrar em contato, ele pode chamar a gente lá, a gente atende todos os dias de segunda a sexta para poder tirar as dúvidas, né, e fazer o acompanhamento desses processos. Muito bom. Mais uma vez, lembrando, né, nosso time aqui do Advogados em Rede, somos em muitos, né, para dar esse suporte aqui. Então, qualquer dúvida que venha a surgir depois da live, pode entrar em contato com o nosso canal oficial. Inclusive, para quem está nessa live, tem certificado, né, de todo o nosso conteúdo, certificado com a sua presença, o seu nome lá, como parceiro Advogados em Rede, que vai servir muito para trazer, né, que você tenha esse conhecimento técnico, esse certificado. Depois, no final, vocês vão receber ali um formulário para preencher que você participou, que você esteve aqui e possa recebê-lo ali no seu e-mail. Vamos então para mais perguntas. O negócio tá ficando quente ali, ó. Tem pergunta do Juliano, tem ali de quem não quis também se identificar e tá tudo bem. E agora nós vamos para uma pergunta. Ó, Tânia, eu vou perguntar aí para você de novo, hein? Como que funciona essa composição da renda? Legal, né? Eu acho que quando o parceiro perguntou, né, seria referente ao amparo social. Então, a renda do amparo, né, a lei traz o requisito de 1/4 do salário mínimo por integrante do núcleo familiar, né? Então, a gente soma todas as rendas, divide pela quantidade de pessoas que moram ali e a gente chega nesse número que, teoricamente, teria que ser de até 1/4 do salário mínimo, né? Na composição do grupo familiar, Dayana, a gente considera o requerente, claro, né? Cônjuge ou companheiro, pais, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, irmãos solteiros, filhos, enteados solteiros e também menores tutelados, desde que vivam no mesmo teto.
É até legal falar que às vezes a gente encontra pessoas que moram, né? Uma família mora na frente, outra família mora nos fundos ali da propriedade. A gente vai considerar quem mora embaixo do mesmo teto. Então, na mesma casa. Ali, quando tem 2 casas, 3 casas, são 2 núcleos diferentes. A gente vai considerar quem mora ali debaixo do mesmo teto. Aí, qualquer pessoa que não tem os graus de vínculos, né, que eu citei, devem ser consideradas. Então, a gente não coloca no nosso cálculo avós, tios, filhos e irmãos casados, netos, sobrinhos e primos. Então, se morar ali a avó, né, então a pessoa pediu, a avó mora junto, a avó não vai entrar no cálculo, tá? Tanto no cálculo da soma da renda, como no cálculo da divisão, a gente não vai considerar, tá? Aí, daí era importante a gente mencionar que esse critério financeiro, ele pode ser flexibilizado, né? Porque senão, se a gente trabalhar só nesse 1/4, a gente vai ficar de mãos atadas. Então, a gente sempre tenta flexibilizar. Isso depende também um pouquinho do entendimento de cada tribunal, né? Mas quando a gente vai fazer essa ação, vai defender a nossa tese, a gente já traz tudo isso. Fala, olha, a renda passa um pouquinho, mas aqui a gente tem uma situação assim, uma situação assado, mora um idoso na casa. A gente sempre trabalha para tentar flexibilizar um pouquinho, né? E demonstrar que, apesar de passar um pouquinho a renda, às vezes passa um pouquinho, mas isso não descaracteriza a vulnerabilidade daquele núcleo familiar, né? Então, a gente consegue trabalhar até um pouquinho mais do que essa renda de 1/4. Maravilha. Desde que não descaracterize. Acredito que entra até então nessa dúvida, né, que eu ia trazer, que são as possibilidades de reversão. Isso, legal. Aí, quanto ao benefício amparo assistencial, o INSS, ele deveria fazer uma fiscalização a cada 2 anos, né? Então, a concessão, teoricamente, é por esses 2 anos. Na prática, isso não acontece de maneira tão organizada, né? Então, há sim uma fiscalização esporádica, não em todos os casos. E também, de tempos em tempos, o INSS traz esse chamado pente fino, né? Que é quando ele faz o cruzamento de dados ali de vários beneficiários. E se for verificada ali alguma renda que descaracteriza essa situação de miserabilidade, esse benefício será suspenso, né? E nesse caso a gente consegue sim trabalhar também, né, fazer o pedido judicial de restabelecimento e também apresentar lá na defesa administrativa, né, que são feitos pelo menos 2 processos administrativos, que um é da apuração de irregularidade. Então, primeiro o INSS, ele dá um aviso, ele fala, olha, a gente verificou uma renda aqui, dá um prazo, né, para o nosso cliente se manifestar. A gente trabalha nisso, tenta explicar, tenta ainda mostrar que ainda existe essa situação de vulnerabilidade social, e se a gente não conseguir depois, se o INSS entender que esse recebimento foi indevido, vai ter uma ação de cobrança de valores, que a gente também consegue trabalhar depois, né? Utilizando a tese de que a pessoa não recebeu de má fé, recebeu de boa fé, que ela não tinha conhecimento. Enfim, sempre dá para trabalhar. Muito bom. Agora eu queria entender, né? Quais são as atualizações nas normas, né, para o BPC? Depois eu vou cutucar ali a Fernanda também. Tô deixando ela quietinha por enquanto, tomando um fôlego, né? Vamos lá, Tânia, ajuda a gente aí. Vou aproveitar que eu tô com o microfone aberto aqui. Bom, então, olha, o amparo assistencial, ele é garantido, né, pela própria Constituição Federal, lá no seu artigo 203, inciso 5, e lá o artigo já faz a remissão a disposições da lei ordinária, né? E assim sendo, em 1993 foi publicada a Lei Regulamentadora 8742, que é a chamada Lei Orgânica da Assistência Social. Daí que vem o nome que todo mundo conhece, LOAS, né? Que é a lei que regulamenta o benefício até os dias de hoje. Sendo que não houve nenhuma alteração com a reforma de 2019. Então, a gente ainda trabalha com essa lei. Fernanda? Falando da aposentadoria da pessoa com deficiência, a gente tem a previsão da aposentadoria na Constituição Federal, que ela foi introduzida pela Emenda Constitucional de 2005, que ela passou a ser prevista na Constituição. A regulamentação dela veio com a Lei Complementar, né, 142, só em 2013. E outros atos normativos também que regem a aposentadoria da pessoa com deficiência é o Decreto 3.048, de 99, a IN, a Instrução Normativa 128, de 2022, a Portaria 991, de 2022,
E o que é interessante é que, por enquanto, não tivemos alterações pós-reforma de 2019. Então, por enquanto, continua essa legislação ainda sem alterações pós-reforma, mas, né, a gente sabe que em algum momento vai ter algumas adaptações, mas por enquanto não. Por enquanto, continua assim. Mais um motivo aí para estar sempre ligadinho com o nosso time, né? Estamos sempre ligados, atualizados a todas as normas, né? Tudo que acontece, né? Nosso time de especialistas estão aqui para poder orientar, tirar essas dúvidas. Então, tem alguns casos específicos, né? Que vocês já estão mandando até ali algumas informações ali no nosso WhatsApp, a nossa equipe já está acolhendo. Então, podem chamar no WhatsApp oficial, a nossa equipe já está acolhendo essas informações ali, estou recebendo aqui, né, essa informação. E, é claro, lembrando, vai ter um resumo depois daqui, tem o nosso time depois orientando vocês, a Marjorie, o Murilo, para depois passar também para o nosso time interno. Então, fiquem despreocupados, podem ir mandando toda e qualquer dúvida, até se tiver alguma coisinha parada ali, porque, olha, eu não estava sabendo lidar, já envia para nós no WhatsApp também, tá? Agora, tem uma pergunta aqui que fala sobre, dentro, né, desse benefício assistencial, depende de perícia social renovável, Tânia? Olha, o amparo social, ele requer a manutenção das condições, né? Ou seja, para continuar recebendo, a gente precisa demonstrar que ainda existe a deficiência e a situação de vulnerabilidade, né? Então, assim, tem que demonstrar isso, né? Independente, então, se o INSS fez lá o pente fino e chegou aquela notificação, a gente precisa comprovar isso. E também, Dayana, é necessário manter o CadÚnico atualizado, né? Isso aqui é uma causa chega bastante benefício para a gente aqui, que o benefício foi suspenso por conta disso. Então, a gente sempre precisa orientar os clientes a manter o CadÚnico atualizado a cada 2 anos, né? Então, agendar lá no CRAS e fazer essa atualização. Importante, né? Essa orientação vinda aí de nós, que vamos aí prospectar, né? Vamos ali orientar, conscientizar, já ter essa informação. Lembrando que, assim, esqueceu, chama a gente vai te lembrando aí, né? No dia a dia da sua atuação. E aí, essa pergunta, eu vou trazer primeiro ali para Fernanda, para deixar a Tânia respirar um pouquinho, aí depois eu trago ali para a Tânia de novo, né? Mas é uma pergunta muito pertinente, né? Como impugnar o laudo biopsicossocial, Fernanda, para aposentadoria? Tá. Dayana, para responder essa pergunta, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é o laudo biopsicossocial. Porque, para o enquadramento da deficiência, a gente volta a falar de novo de como enquadrar a deficiência. A pessoa vai passar por 2 perícias no INSS, uma perícia social e uma perícia médica. E nessas perícias, além da própria constatação da doença, né, pelo próprio CID e documentação médica, os 2 peritos, médico e social, vão responder a um questionário. E nesse questionário, eles vão fazer pontuações neste questionário, como que é a pessoa, a dependência da pessoa para diversos domínios e atividades no dia a dia. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui do que o formulário que os peritos têm que responder analisam. Então, por exemplo, domínio sensorial, que é observar e ouvir. Então, o perito médico e a assistente social vão analisar como que essa pessoa observa, como que ela ouve, ela tem dependência de outras pessoas? Quanto mais independente a pessoa é para observar e ouvir dentro desse domínio sensorial, por exemplo, maior é a pontuação. Então, se ela não é dependente de ninguém para observar e ouvir, nesse domínio sensorial ela recebe a pontuação 100. Então, os 2 peritos vão fazendo essa pontuação em todos os domínios, e são 7 domínios no total. Eu vou dar um exemplo aqui de 3, por exemplo, a gente tem o domínio sensorial, que eu acabei de dar o exemplo, a gente tem o domínio comunicação, domínio mobilidade e mais 4.
Então, em cada um desses domínios, em cada uma das atividades que estão dentro desses domínios, eles vão pontuando de 25, 50, 75 e 100. Lembrando que a pontuação máxima é aquela que a pessoa não depende de outra pessoa para realizar aquela atividade. Então, dentro disso, a pessoa é menos limitada, ela tem menos limitações quando a pontuação é maior. Então, no final, os pontos são todos somados. Quando chega nessa pontuação final, é que vai conseguir, essa pontuação final vai dizer pela lei se aquele número que chegou enquadrou como pessoa com deficiência ou não. Então, isso é uma perícia biopsicossocial, tá? Para você impugnar, eu vou dar, assim, é difícil falar assim, né, de forma genérica, como impugnar esse laudo. Porque vai depender muito do caso concreto, do que aconteceu, qual que é o domínio que aquela pessoa tem mais limitação, qual atividade dentro daquele domínio que a pessoa tem mais limitação. Então, é complicado a gente falar, mas a gente pode citar um exemplo, por exemplo, se a gente pensar... vou manter o exemplo aqui de ouvir. Se de repente o perito social deu uma pontuação no ouvir de 75 e o médico 50, espera um pouquinho, pode ser que aí tenha alguma questão. Então, assim, eu vou bater em cima de onde houve uma divergência ali nas pontuações para brigar, entre aspas, pela configuração da maior dependência, se é isso que realmente acontece com o meu cliente. Daí eu posso usar documentos, posso usar testemunhas e posso usar aí diversas provas para conseguir essa configuração, para conseguir essa pontuação, para conseguir esse enquadramento da pessoa como deficiente. Maravilha! E tem o caso também, né, que a Tânia vai explicar. Conta pra gente um pouquinho no seu caso, Tânia. Legal. Quanto ao amparo, Daiana, assim, olha, os requisitos, eles são um pouco mais amplos, né, que levam em consideração, né, de fato, aquele conceito da deficiência, né, que a Maria Fernanda leu, né, que é esse impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade, né? Então, olha quanta coisa a gente tem para trabalhar. Quando a gente faz o ajuizamento dessa ação, até mesmo o protocolo, a gente traz todo esse histórico do cliente, né, da sua deficiência, do seu núcleo familiar, da sua situação financeira, da sua profissão, o meio ali que ele está inserido. A gente tem que demonstrar ali que não se trata só de critérios objetivos, mas sim de todo um contexto social, porque cada caso é um caso e deve ser visto assim pelos tribunais, né? Então, a gente sempre trabalha, na hora de impugnar, né, esse laudo que vem lá do INSS, a gente já trabalha de maneira ampla, tentando demonstrar tudo isso para o tribunal, para a gente conseguir sucesso aí no requerimento do benefício. Maravilha, muito bom. Estou gostando de ver essas interações e principalmente porque tem alguns casos que vocês estão mandando aqui para a gente que eles são muito específicos. E estou levando em consideração que você já está ali em contato com essas pessoas. Então, traz para a gente ali no WhatsApp, para quem ainda não enviou, no WhatsApp da Advogados em Rede, já traz para a gente no WhatsApp, para a gente amanhã mesmo, no primeiro horário, já te chamar e a gente já vê todas as condições em conjunto. Belezinha, pessoal? Aqui tem uma pergunta e até algo para a gente explorar um pouquinho mais, né? Eu vou deixar com a Fernanda ali sobre a reafirmação da ADR. Conta um pouquinho para a gente, Fernanda. A reafirmação da DER, para quem é advogado, já está acostumado, né? DER, data da entrada do requerimento. Não sei se todos aqui estão acostumados com essa sigla. Mas, assim, o que é possível com a reafirmação da DER? Então, às vezes, num caso, a gente ajuiza a ação, a gente pede o início do benefício, seja LOAS ou seja aposentadoria da pessoa com deficiência, a partir de uma determinada data. Então, a gente pede que o benefício seja concedido a partir daquela determinada data. Porém, no curso do processo, não acaba ficando comprovado o preenchimento dos requisitos desde aquela data que a gente pediu, mas uma data posterior àquela. Então, se
preenchidos os requisitos, mesmo que em data posterior, o benefício é concedido. A única coisa que vai alterar aí é a data do início desse benefício. Então, isso é que a gente chama aí de reafirmação da DER. Então, ele é concedido em momento posterior e diferente daquele que a gente pediu no início do processo. Maravilha! Bom, aqui, o que pediram pra gente é para vocês contarem um pouquinho mais sobre a mudança e a revisão dos benefícios. Aí eu vou começar pela Tânia ali, que eu já deixei ela respirar bastante, né? Vou começar pela Tânia. Conta pra gente no caso do amparo social, mudança e revisão desse tipo de benefício, Tânia. Legal, Dayana, olha, o amparo social, ele sempre vai estar sujeito à revisão, né? Então a gente não sabe quando o INSS vai resolver fazer a revisão daquele benefício, né? Então a gente tem esse prazo de 2 anos, mas a gente não sabe ali quando vai acontecer. Então ele sempre está sujeito a essa revisão, uma vez que é necessária a manutenção desses requisitos, tá? Então, se acontecer, olha, a gente conseguiu ali o benefício para uma criança, né? O pai estava desempregado na época. Dali 3 anos, o pai começou a trabalhar. Inicialmente, até assim, a obrigação desse pai seria informar o INSS, né, e pedir para suspender. Nem sempre acontece, mas pode ser que o INSS faça esse cruzamento de dados e verifique esse recebimento de renda e faça a cessação desse benefício. Então, sempre vai ser possível essa revisão. Maravilha. Fernanda, conta um pouquinho no caso da aposentadoria pra gente. É muito legal essa pergunta, porque sabe o que é possível também, que é legal a gente enxergar? O cliente que já é aposentado. Então, o cliente chega para você e ele já é aposentado por uma aposentadoria comum e não da pessoa com deficiência. Porém, você começa uma boa entrevista com esse cliente e você vai identificar que existe uma possibilidade ali de enquadrar alguma doença dele como deficiência, alguma limitação dele como deficiência e conseguir a revisão da aposentadoria. Aí vocês podem perguntar, mas qual a diferença? Vai continuar aposentado? A grande diferença aí é o valor da aposentadoria, porque o cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência é melhor, dá um direito a um benefício maior do que as aposentadorias comuns, né? Então, vamos pensar na aposentadoria. Na verdade, nas 2 aposentadorias, o fator previdenciário ele só vai ser aplicado se ele for vantajoso, e o cálculo do benefício ainda continua no formato que era do formato do cálculo dos benefícios antes da reforma. Então, ele ainda tem muitas vantagens. Então, por causa disso, ele é bem mais vantajoso do que o valor da aposentadoria comum. Então, chegou um cliente lá aposentado, para vocês já também é bom ficar de olho nessa possibilidade aí, grande chance de aumento de renda para esse cliente. Muito bom, excelente contribuição, né? Quanto mais diálogo, mais eu posso descobrir, né? É um verdadeiro relacionamento, aquele interesse genuíno que vai fazer com que você descubra aonde que você pode ajudar essa pessoa que está chegando até você. Bom, essa pergunta aqui agora é para a Tânia. E é uma pergunta muito comum, chegou mais de uma vez para nós também, que é a seguinte pergunta, Tânia: 2 pessoas da mesma família podem receber o LOAS? A notícia é boa, Dayana. Podem sim, né? De acordo com a legislação, existem algumas verbas que são desconsideradas no cálculo. Então, o amparo recebido por outro familiar não vai entrar no cálculo da renda. Então, se a gente tem ali uma família de 3 pessoas e um dos integrantes já recebe, a gente não vai computar. Porque quando o benefício é concedido, ele já é concedido, né? Subentende-se que a pessoa precisa daquele benefício, né? Ela tem uma deficiência ali, então ela vai acabar utilizando aquele valor. Por isso, a legislação já traz que isso não vai computar. Outra coisa que não entra também é a aposentadoria ou pensão por morte de 1 salário mínimo recebido por outro familiar idoso, salário de aprendizagem profissional e bolsa de estágio supervisionado. Isso daí também já vem lá na letra da lei certinho, que isso não vai computar, tá bom? Aí, Daiane, é legal também aqui a gente lembrar que por expressa previsão na lei, né, o amparo ele é inacumulável com qualquer outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, tá bom? Então, se a pessoa já recebe uma aposentadoria lá do
estadual, né, do SPPrev. Não pode acumular, mesmo que não seja do INSS. Já recebe aposentadoria, mas está numa situação de vulnerabilidade. Não pode acumular. Então, ele é inacumulável com outros benefícios da assistência social, né, do INSS. Tá bom? Maravilha. Muito bom. Notícia boa mesmo, né? Muito boa. E aí, pessoal, agora a gente está indo para uma etapa onde tem algumas perguntinhas ainda do formulário. A gente vai para as perguntas ali do chat. E vocês vão receber ali, já no chat, então fiquem de olho, um link para preencher e conseguir já obter o seu certificado da live. Não deu para preencher hoje, chama a gente amanhã, a gente te envia também, mas esse link vai ser importante para você poder receber o seu certificado. Então dá uma olhadinha ali no chat, vocês vão receber por ali, no Perguntas e Respostas, onde vocês já estão ligadinhos. E tá ali, ó, quer garantir seu certificado exclusivo? Clica naquele formulário e já preenche pra gente. Eu vou trazendo aqui mais perguntas. E, Tânia, depois a gente tem até você pode até brigar comigo, porque eu vou ter que te cutucar de novo, hein? Vou te cutucar de novo. Tô deixando a Fernanda só dar uma respirada ali, ó. Eu queria entender, ver essa pergunta aqui, que é assim, ó. Quem recebe o benefício de prestação continuada pode requerer empréstimos consignados? A notícia também é boa, Dayana. Pode sim, maravilha. Normalmente, né? Assim como outro benefício, pode sim requerer e depois isso vai ser descontado lá do benefício do requerente. Maravilha. Bom, a gente vai para algumas perguntas agora, aqui do chat. Eu vou começar com a primeira pergunta e eu vou até ali, né, cutucar a Maria Fernanda, hein? Eles trouxeram assim, ó. Quando pode haver a conversão de auxílio-doença para aposentadoria? Essa pergunta é boa, hein? É ótima. É ótima porque a gente tem que fazer uma diferença aqui, uma distinção. Lembrando que é o seguinte, auxílio-doença, a pessoa está incapaz para trabalhar de forma temporária. Aposentadoria por invalidez, está incapacitada para trabalhar de forma permanente, período um pouco maior, sem perspectiva de melhora, a curto prazo e tal. A aposentadoria, não sei se quem fez a pergunta pode estar confundindo. A aposentadoria da pessoa com deficiência é a pessoa que tem a doença, tem a limitação, mas ela trabalha. Ela não está incapacitada para trabalhar. Ela tem plenas condições de trabalho. Tanto que a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela trabalha, ela contribui, por isso ela preenche os requisitos com requisitos diferenciados, né? Com redução de tempo de contribuição, com redução da idade, nessas condições, né? Totalmente diferente do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, tá? Mas respondendo a pergunta, para conseguir a conversão do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, precisa fazer justamente esta prova, de que esta incapacidade que até então era temporária, tornou-se permanente. Aí acontece, comprovando, acontece aí, é possível pedir a conversão. Maravilha. Então, você que fez essa pergunta ali pra gente, né? Quando pode haver essa conversão? Ficou mais alguma dúvida? Já chama a gente ali também no WhatsApp do Advogados em Rede. Por quê? Para que você consiga ter tranquilidade e segurança para atender esse seu cliente aí, hein? A gente vai estar aqui ligadinho para poder te atender. O Murilo, a Marjorie, a Lidiane vão estar esperando ali o seu contato. É claro que a gente também não vai ficar esperando, né? Vocês vão aí ter o nosso contato também com vocês periodicamente para saber se está tudo bem, se precisa de algo, se tem alguma dúvida, para que vocês possam sugerir também, né, próximos assuntos para a live. Então, o que mais a gente vai prezar a partir daqui, né? Considere essa primeira live um marco, né, para um conjunto de estruturas e ferramentas que vem por aí para a gente poder unificar aí essa relação, né, com trazer essa relação um pouco mais próxima, acolhimento, né, desengravatada, mas com muito conhecimento técnico, junto a Advogados em Rede. Bom, eu vou de novo aí te chamar, hein? Então, eu queria saber da Fernanda, ó, vou trazer mais uma pergunta, ó. É possível juntar os períodos com deficiência com os comuns para aposentadoria por deficiência?
É possível juntar esses períodos? É possível, uma ótima pergunta também, porque ali, quando a gente falou, né, dos requisitos para aposentadoria por tempo, quando tem essa redução, né, no exemplo da deficiência leve, 33 anos para o homem, precisaria dos 33 anos trabalhados com deficiência para conseguir a aposentadoria por tempo nessa condição, nessa situação. Porém, às vezes a pessoa não tem, mas ela trabalhou por menos período, por um período menor, vamos dizer assim, né? Por um menor período com deficiência. Então, eu posso sim fazer a conversão desse período trabalhado com deficiência para uma conversão para uma aposentadoria comum. E o inverso também é possível. Eu posso fazer a conversão do trabalho comum convertido para os requisitos da aposentadoria com deficiência. Então, é possível das duas formas. E também é possível a gente juntar nessa aposentadoria por tempo especial. Então, eu posso usar tempo trabalhado com deficiência, eu posso usar tempo trabalhado com atividades especiais para chegar no tempo total ali, seja dos requisitos da aposentadoria por tempo comum ou da aposentadoria por tempo da aposentadoria da pessoa com deficiência. Enrolei um pouquinho aqui no final, mas acho que ficou claro. Ficou sim. E tá tranquilo a gente enrolar as palavras aqui, né? A gente tá desengravatado. Até quando é permitido, né? Imagina então, né? Fazer uso aí da comunicação, tá livre, né? O importante é estar acolhendo. E a gente tá indo pro final da live, mas ainda tem pergunta. Então, se você ainda não fez a sua pergunta, já corre ali no chat. Eu vou trazer mais uma para Fernanda, que eu deixei ela muito quietinha ali, viu? Eu queria saber se o TDAH tem direito à aposentadoria para pessoa com deficiência. E até é uma pergunta que tanto trouxemos ali no formulário, teve muitas pessoas perguntando, e também aqui na noite o Juliano Lima, nosso parceiro, Advogados em Rede, ele trouxe também, dentro do conceito apresentado, se há aplicação aí para pessoas diagnosticadas com TDAH. Sim, legal também essa pergunta, porque ela vai complementar quando eu estava falando do formulário, né, que os peritos têm que responder. Então, vamos pensar, a pessoa com essa doença tem limitações, né, que vão variar, obviamente, de pessoas para pessoas. Então, Maria com TDAH é diferente de João com TDAH. Mas, se a gente considerar todos os domínios que estão dentro de todas aquelas atividades em que uma pessoa com essa doença é considerada e é avaliada, ela vai chegar numa pontuação também que vai dizer se ela alcançou a pontuação para ser enquadrada como pessoa com deficiência e o grau dessa deficiência. Então, essa pontuação nesse questionário que os dois peritos respondem, chegam também nesses dois pontos. Se configurou a deficiência e qual o grau dessa deficiência. Então, daí eu até me permitindo aqui, peço a licença de vocês para ler quais são os domínios que acho que a gente consegue enxergar melhor, né? Quando perguntar TDAH, autismo, enquadro, porque tem pessoas com autismo que também trabalham, né? Conseguem trabalhar, depende do grau do autismo. Então, vou abrir aqui só um pouquinho para a gente pensar aí nos domínios, então, que a gente estava falando. Então, vamos pensar, já pensando nesse exemplo da pergunta, pessoa com TDAH, no domínio sensorial, como que essa pessoa é nas atividades que estão dentro de um domínio sensorial, como que essa pessoa dentro da comunicação, ela se comunica bem, ela consegue receber mensagens, produzir mensagens, ela consegue conversar, discutir, pensando na mobilidade, ela tem dificuldade de se movimentar, seja dentro de casa, seja na rua, no trabalho, cuidados pessoais, como que essa pessoa, ela consegue se cuidar, ela tem dificuldade, né? Consegue comer, beber, cuidar da sua higiene. Na vida doméstica, ela consegue, que é outro domínio, vida doméstica, ela consegue fazer suas próprias refeições, consegue cozinhar, limpar a casa. Num outro domínio, que é educação, trabalho e vida econômica, ela consegue estudar, consegue participar das aulas, tem essa concentração, qual o nível do grau da concentração ou da falta de concentração, no caso. Num outro domínio, que é o último, que é o sétimo, socialização e vida comunitária, consegue frequentar ambientes sociais, consegue participar de uma missa, consegue participar de festas, eventos, ou aquilo faz mal para a pessoa, ela não consegue, ela não se sente bem, aquilo causa
mal para ela, ela não consegue. Então, é essa relação que a gente tem que fazer dessa doença, dessa limitação, dentro dessas atividades da pessoa do dia a dia. E às vezes não é nem só a doença em si, mas é a pessoa, como que a pessoa sente isso no meio em que ela vai viver, que ela interage em todos os meios, como que ela se sente no ambiente de trabalho, com aquela limitação, com aquela doença. Tem pessoa que vai ficar bem, tem pessoa que, de repente, num questionário, o perito vai dar para ela 50, né? E dependendo da pessoa, com a mesma doença, não vai se sentir bem. Aquela pessoa, naquele contexto social, vai se sentir mais limitada, não vai conseguir interagir do mesmo jeito que uma pessoa que não tem aquela doença. E daí, para ela, a gradação vai ser menor, a pontuação vai ser menor, então vai ser 25, porque ela não fica bem, ela tem dificuldade, ela não se sente bem, é difícil para ela está limitada, ela tem dificuldade. Então, é aí que a gente vai, conseguir enquadrar esse conceito e que a gente consegue enxergar melhor, né? Tanto o cliente quanto a doença e em todos os ambientes que essa pessoa vive, interage, né? Então, essa pergunta, né? Ela é bastante ampla, fica difícil de responder um sim ou não, mas acho que nesse contexto a gente consegue enxergar um pouco melhor. E dá para entender ali a importância de uma investigação, de conscientizar, para que daí no dia, né, de preencher tudo isso, essa pessoa esteja consciente também e consiga auxiliar nas respostas, né, de forma ali correta, além do que vai ser observado. Muito bom. Sim. Agora, eu não vou deixar a Tânia quietinha, não. Vou trazer mais uma aqui, ó. E é uma pergunta ali do nosso chat, que é: em caso de uma família que mora com uma avó aposentada, por idade, né, ou por contribuição, caso tenha, exemplo, uma criança autista, posso orientar a genitora ou genitor não colocar a avó no cadastro único, então colocando as demais pessoas que moram na mesma casa? Vamos lá, Dayana. Olha, o que a gente orienta? Primeira coisa, a gente sempre vai trabalhar com a verdade, né? Então, nesse caso específico, se a gente estiver pedindo benefício para essa criança, a avó não vai entrar no cálculo, né? Então, a gente, na hora de trabalhar na tese, tudo ali, a gente vai explicar, falar, olha, a avó mora, mas com base na lei, ela não vai ser contabilizada, a renda não vai ser contabilizada para o cálculo da renda per capita. Tá? Então, a gente orienta assim, sempre colocar os dados verdadeiros. Por quê, Dayana? Quando a gente dá entrada no benefício no INSS, o requerimento administrativo, vai ter ali uma perícia social que a pessoa vai até o INSS, né, faz ali uma conversa e é algo mais assim tranquilo. Mas na perícia judicial do processo, a assistente social vai até na casa e ela vai olhar tudo isso, né? Então, por mais que aquela avó não contabilize, ela já vai entender que ali, né, houve uma omissão de informação. Por isso que a gente sempre orienta a falar a verdade, né? Então, colocar certinho, buscar as alternativas que a gente tem para trabalhar em cima do caso específico, ali com base na lei, mas sempre colocando a verdade nas informações. Coisa boa de se ouvir, né? Sempre a verdade é o que vai fazer com que a gente tenha ainda mais força, né, para buscar ali os direitos. E aí, eu vou trazer ali para Fernanda uma pergunta bem pertinente também, né, principalmente pelos dias atuais, que é: os laudos de ansiedade podem adquirir esse tipo de aposentadoria, Fernanda? Pode sim, Dayana, do mesmo jeito que eu expliquei agora há pouco do TDAH. No mesmo sentido. Então, a pessoa com ansiedade em todos esses domínios, entre todas as atividades, em todo o contexto que ela vive, o que ela faz no dia a dia, onde ela trabalha, onde ela estuda, onde ela participa de eventos ou não participa, enfim, em todo esse contexto, no mesmo sentido, se tem limitação, se tem dificuldade, enquadra-se, é possível enquadrar sim. Maravilha. Bom, aqui, pessoal, o papo tá gostoso. A gente sabe também que, além do conhecimento, da gente buscar além, de se esforçar, tem também a importância do descanso. A gente vai deixar vocês agora descansarem, a gente está indo para o final da live, né? Mas fiquem tranquilos, vem próximas lives por aí, sem dúvida nenhuma. E eu vou trazer, agora é a minha vez de responder, né? Essa é comigo, porque a gente teve uma seguinte questão: como que eu posso fazer para ter mais clientes?
é uma dúvida que a gente tem muito no Advogados em Rede. Inclusive, eu sempre oriento que a gente começa pelo básico. Quando a gente quer ter mais pessoas sabendo o que a gente faz, começa pelo básico. Tem o nosso querido Google hoje, por exemplo, que numa pesquisa básica, se você que está atuando e não tem nem o seu próprio nome ainda sendo exibido lá no Google, já é um sinal de problema. Porque se não encontro meu nome no Google como um profissional, como que vai me encontrar quando buscarem por escritório de advocacia, advogado na minha cidade? Então começa pelo básico. E fiquem tranquilos também. Tragam ali uma mensagem lá no nosso canal oficial do WhatsApp do Advogados em Rede, porque a gente preparou um material maravilhoso para você fazer o seu perfil lá no Google, de forma gratuita, né? O básico bem feito dá certo. É claro que tem um montão de coisa que a gente poderia ensinar. E por que não numa próxima live, como você pode fazer para ter mais clientes, né? Para a gente poder trabalhar junto. Mas esse conteúdo, já com muito carinho, a gente já vai disponibilizar para quem for até lá o WhatsApp e solicitar para nós um conteúdo com passo a passo de como que eu faço meu perfil lá no Google Empresas. Você que trabalha de casa, tem um cantinho lá para atender, né? Eu tenho um escritório já, né? Não é na minha casa, eu já tenho um escritório. Olha, eu não tenho nenhum cantinho na minha casa, mas eu atendo. Você pode ter o seu perfil lá de forma gratuita, mostrando para as pessoas da sua cidade que você trabalha e pode atendê-los, né? Junto aí a essas questões jurídicas. Você é um profissional da área. Então, mandem a mensagem ali para o nosso time poder te ajudar com isso também. E, pessoal, a gente vai indo para o encerramento. Eu quero agradecer a cada um que nos deu aqui o seu ativo mais valioso, que foi o tempo. Com muita gratidão, a gente vai para o encerramento. A gente vai, inclusive, né, agradecer também a Tânia, a Fernanda, o Gustavo e o pessoal que está lá nos bastidores, né, ajudando a gente aqui, para que nos próximos, né, a gente possa também tá trazendo um colega da área, a gente está podendo ali, né, chamar pessoas para parceria, por que não? Mas essa aqui tem que ter valido a pena, né? Então, não dá para a gente poder falar, olha, valeu a pena sem gratidão. Então, minha gratidão ao tempo de todos vocês que estão nos assistindo, que são nossos parceiros, e a todos os participantes, convidados e envolvidos na live de hoje. Fica o nosso carinho, a nossa gratidão. A gente vai para o encerramento agora e fiquem ligados no e-mail de vocês. A gente sempre vai trazer novidades por ali, pelo WhatsApp também, a ligação dos nossos consultores aqui do Advogados em Rede. E não se esqueçam, preencham o formulário que está no chat. Esqueci de preencher, chama lá no WhatsApp, mas não fica sem o seu certificado. Agradeço de todo o meu coração, não canso de agradecer, porque esse é um movimento totalmente necessário, né? Então, essa estrutura é muito importante para que a gente mantenha o relacionamento. A gente até trouxe aqui, eu vou até trazer aqui, teve um parceiro nosso que mandou já lá no WhatsApp, que já quer esse conteúdo do perfil do Google Empresas, né? Trouxe que tá adorando a live, a parceria. A gente também tá adorando demais ter vocês aqui, poder se aproximar dessa forma tão linda que é compartilhando conhecimento, né? Na pirâmide da aprendizagem, fala que a gente tá aprendendo quando a gente compartilha. E olha, é uma absorção muito maior. A maior absorção é quando a gente divide. 90% do aprendizado, ele vem até nós, seres humanos, quando a gente está compartilhando. Então aqui a gente está dividindo e ainda está aprendendo, que coisa boa, né? E ele trouxe assim, eu tenho MEI aberta, porque também sou advogado correspondente. Pode ter perfil lá no Google Empresa, sim. Já pede material para a gente, vocês vão receber. E se tiver dúvida, chama. A gente está aqui para isso. Leveza, contribuição, crescimento. É o que Advogados em Rede quer para você, parceiro, junto da gente. Um abraço caloroso de todo o nosso time. Gratidão mais uma vez. E contem com a gente aqui do Advogados em Rede.